Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Como vai? Eu espero que você e toda a sua casa estejam vivendo debaixo da graça bendita do Senhor. Eu espero que você e toda a sua família estejam caminhando debaixo da bênção de Deus, como eu e a minha família estamos caminhando debaixo da bênção do Senhor. Como eu e a minha família estamos caminhando debaixo da bênção do Senhor. Hoje eu vou dar sequência, vou dar continuidade a um assunto que eu comecei ontem. Esta semana eu decidi falar um pouco sobre o homem da casa. O homem da casa. E eu tenho certeza que você não vai querer perder por nada. Eu vou estar falando sobre o homem da casa. É sempre muito bom a gente abordar esses assuntos. Por quê? Porque essa, para mim, é uma necessidade. É uma necessidade. Falar sobre o homem da casa. Mas antes, eu quero pedir que você vá entrando em contato ou vai convidando todas as pessoas que você puder para assistir a nossa live de hoje, porque eu não tenho dúvida, vai ser uma palavra que vai abençoar, tá? Uma palavra que vai abençoar a todos vocês, a todos vocês, a todos vocês. Eu quero mandar um grande abraço, tá? Eu quero mandar um grande abraço para você que está me acompanhando agora e você está no Nordeste, tá? Então me fala para mim, me fala a cidade da onde você está falando, o estado. Seria bem legal que se você colocasse assim, ó, a igreja e a cidade, a sua igreja e a cidade da onde você está falando. Até para eu poder mandar um grande abraço aqui para você e toda a sua igreja e a sua cidade aí. Então vamos lá. Qual é a sua igreja e a cidade da onde você está falando? E já vai mandando aí um convite para todo mundo. Pastor, como é que eu convido aqui o pessoal? Como é que eu convido? É simples. Eu sempre mostro uma plaquinha. Ô José, por que você mostra essa plaquinha? Porque tem pessoas que estão chegando agora, tá? Está chegando agora, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um aviãozinho que você tem aqui embaixo, não é? Ó, aqui o telefone, tá? Você tem aqui embaixo um aviãozinho, não tem? Assim, um aviãozinho, um desenho assim. Você clica. Quando você clica nesse aviãozinho, vai aparecer um monte de bolinha e nomes assim, não é? Aí você marca todos, acho que dá para marcar 20, se não me falha a memória. Você marca todos, vai marcando, aí você clica no aviãozinho e vai um convite. Vai um convite para todas as pessoas que você marcou. Vai um convite, sabe? Para todas as pessoas que você marcou. Consequentemente, estas pessoas vão receber um aviso, tá? Que eu estou fazendo uma live. E aí, então, você contribui comigo para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas com a palavra desta manhã, que eu acredito que vai ser muito importante para todos, vai ser muito importante para todos. O homem da casa, o líder da casa, não é? Bom, olha que a Assembleia de Deus Nova de Paz São José de Caiana, Paraíba, AD de Palmeiras, lá de Piauí, não é? Igreja de Itaperuna, Rio Grande, segunda igreja, né? Batista, provavelmente, Itaperuna, Rio de Janeiro. Rurópolis, eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Rurópolis, né? A Viviane, também da Igreja Maranata, a Ludmila, lá de Rio Verde, Goiás. Nós temos uma audiência grande em Rio Verde. Eu tenho uma história com Rio Verde, tá? Tem muitos casais em Rio Verde que foram restaurados, no nosso ministério. Foram restaurados no nosso ministério. Igreja Verbo da Vida, Juiz de Fora. Eu também tenho uma pessoa que mora em Juiz de Fora que foi extremamente importante. Quando meu pai era vivo, não é? Pastor Rubens, foi extremamente
importante quando meu pai era vivo, extremamente importante. Esse meu chapéu parece estar meio torto aqui, deixa eu dar uma consertada nele aqui. A gente tem história em todas as cidades do Brasil, quase. Todas não, uma boa parte das cidades do Brasil, sempre a gente tem uma história relacionada. E Juiz de Fora é uma dessas cidades que a gente tem uma história muito interessante mesmo, aí em Juiz de Fora. Por isso que eu estou falando aqui do meu carinho pela cidade e por esse pastor que foi tão importante. Opa, deixa eu arrumar meu chapéu aqui, estava meio torto, ó. Que coisa. Aí tem pessoas que não conseguem assistir. Aí vou arrumar essa luz aqui também, ó. Aí, ótimo. Senão tem pessoas que não conseguem assistir a mensagem por causa do chapéu do pastor. Pastor, seu chapéu está torto. Agora está melhor. Agora acho que meu chapéu está melhor. Vamos lá. Igreja Batista Filadélfia Independente, Porto Velho. Um grande abraço a todos vocês aí de Porto Velho. Você já fez algum seminário em Natal, Rio Grande do Norte? Já. Eu já estive em Rio Grande do Norte, aí em Natal. Eu estive aí, acho que se não me falha a memória, 2 ou 3 vezes. Agora, eu já tirei férias 3 vezes aí em Natal. E é uma das cidades que eu assim, gosto muito de tirar férias. Natal é um paraíso na terra, gente. As praias de Natal são maravilhosas, Maceió, Ministério Nova Vida, Igreja Advento de Cristo, Barra de Guabiraba, Pernambuco. Assembleia de Oração, olha só, hein? Assembleia de Oração de Belo Horizonte. Venha para Campina Grande, na Paraíba. Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Analindeu, Pará. Tá? Que bom. Que benção, a Lucilene, a Rosa, a Igreja Pentecostal Missionária do Poder de Deus de Belém do Pará também, Alexandre, da Assembleia de Deus de Alvorada, Rio Grande do Sul, né? Gosto muito do filho e da esposa do Senhor. Daqui a pouco meu filho vai falar aqui, hein? Daqui a pouco o Douglas vai falar aqui. Pastor Church, lá de Amazonas, o seu lado, num voo de Uberlândia. Aqui alguém está dizendo que viajou. Ó, eu estava com um bebê pequeno e viajei ao seu lado num voo de Uberlândia a Campinas. Você já imaginou? A Maísa Honório está dizendo, olha aí se a gente não dá bom testemunho, né? No avião, olha aí, por isso tem que ficar esperto, hein, irmão? Tem que dar bom testemunho. A irmã está dizendo que estava do meu lado, eu não lembro, mas, porque eu viajo tanto, já viajei com tantas pessoas com o bebê do lado, não é? Lonice, Igreja Batista das Boas Novas. Olha aqui, ó, pastor lá em Moçambique, cidade de Maputo, a Gingin Cateco, é isso mesmo, Gingin Cateco? Um grande abraço, eu amo a África, um grande abraço a todos de Moçambique aí, tá? Igreja do Evangelho Quadrangular, Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Comunidade da Fé de São Paulo, a Rosana Lima, não é? Paragominas, Pará, Tatiana de Cássia, né, de Paragominas, Pará, tá? Vamos ver o que mais. Segunda Igreja Batista Santa Margarida, Minas Gerais. Ibre, de Além, Paraíba, Minas Gerais. Olá, pastor, estou a ver a partir de Angola. Essa forma de escrever aqui é portuguesa, hein? Olá, pastor, estou a ver a partir de Angola. Ô, Neide Morena, grande abraço para você, viu? Deus abençoe. Mércia, Assembleia de Deus de Missão, assistimos com a família, que bênção. Assembleia de Deus de Ipatinga também tem uma história muito legal, até porque um dos parceiros do meu ministério, um cara que é um grande parceiro do nosso ministério, Wallace, mora em Ipatinga. Alexandre Bach. Estou esperando, é você, né, Alexandre, que vai participar do SOS Casamento Online, né? Estamos aí à sua espera, tá? Acompanhamos o ministério desde quando o senhor fez uma palestra aqui em Manaus, que legal. A paz do Senhor, pastor, Assembleia de Deus de Salvador, não é? Tocantins, sou de Carolina, Maranhão, Assembleia de Deus, Goiânia, Pernambuco, bom dia. Igreja Luz para os Povos de Guaianésia. Grande abraço a todos vocês da Igreja Luz para os Povos, tá? Bom, Santo André
Ó, eu nasci em Santo André, gente. Eu nasci em Santo André. Santo André, grande ABC, ali em São Bernardo, Santo André, Diadema. Não é? Eu nasci em Santo André. Né? E um grande abraço a você aí. Deixa eu ver quem é de Santo André aqui. A Jeane Fabiano, né? A Lucilene. Fomos abençoados pelo seminário nos anos 90 em Rondon. Penso que o Senhor estava iniciando. 90, é verdade, hein? 90, eu comecei o meu trabalho. Desculpem. Eu comecei o meu trabalho em 1990, dia 15 de janeiro de 1990. Tremendo, hein? Tremendo. Igreja Embaixadores de Cristo, igreja 100% vida, lá na Praia Grande. Isso aqui quem que é? Adriana, né? A Débora de Pires do Rio. Ô Débora, Deus abençoe você, viu? A Jean Fabiano. Desculpem, gente. Vamos lá. Bragança Paulista, a Dani Moraes de Bragança Paulista, aqui da minha cidade. Deus abençoe você, Dani. A Carla Ramos, não é? Igreja Semente da Fé, sou pastor Jander, presidente aí em Manaus. Que benção. Um grande abraço, pastorzão. Deus abençoe você, viu? Gosto muito de você, meu amigo. O Felipe. Ô Felipe, que carinhoso essa palavra sua, carinhosa palavra sua. Que o Senhor continue te abençoando, meu filho. Deus abençoe. Será que é Adi Lima, Igreja da Família, Bispo Paulo Hortêncio. Manda um abraço aí pro Paulo Hortêncio, meu grande amigo também, viu? Rosimeire Santino, do Nascimento, Assembleia de Deus da Missão, em Maceió. Que benção. Carla Vaz Lopes. Saudade, pastor. Estivemos com vocês no SOS Casais, Casamento Restaurado. Arthur da Carla, em Macaé. Oh, que lindo! Eu fico muito feliz quando fico sabendo disso, tá bom? Olha aqui, a o Antônio e Naina, da Inglaterra, também estão aqui, ok? Estou esperando ansioso, quero aprender muito e pôr em prática. Que legal! Bom, gente, agora eu vou pedir, eu não sei se a Elisama já está acordada, para desligar para mim aqui, desativar os comentários aqui, porque agora eu vou começar, tá? Então, a refletir com vocês sobre o assunto que eu comecei ontem, tá? Eu comecei ontem falando sobre... Bom dia, Elisama. Vamos desativar os comentários agora, tá? Por quê? Porque agora eu quero conversar com você um pouco mais sobre o homem da casa. O homem da casa. O homem da casa. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou compartilhar com você, tá? Eu vou compartilhar com você um assunto que vai fazer toda a diferença. Daqui a pouco eu vou chamar o Douglas, tá? Mas antes, eu comecei ontem, que o Espírito Santo, nesta manhã, possa nos conduzir a bom termo. Que o Espírito Santo nos conduza a bom termo. E que esta palavra de Deus caia em boa terra e produza resultados que venham a glorificar o nome do Senhor. Eu disse ontem, na minha primeira reflexão, que o homem da casa é o líder, é o pastor. E eu usei um texto que Paulo enviou na sua primeira carta para Timóteo. E aí muitos podem estar pensando, esse texto está em uma carta pastoral e foi escrita para alguém que ocuparia uma posição de líder, fazendo a seleção de novos líderes para ocupar um lugar de liderança no ministério. Porque essa carta é pastoral e Paulo está falando para Timóteo que ficaria no seu lugar no futuro e teria a mesma função que ele, aprovando ou não
os chamados para o ministério. Por isso que ele diz assim, olha, capítulo 3 de 1 Timóteo, se alguém aspira ao episcopado, ser bispo, supervisor, excelente obra almeja. Mas Josué, o que tem a ver isso com todos os homens? Tudo, tudo. Por quê? Porque se eu sou pai, se eu sou marido, logo eu sou pastor de um pequeno rebanho chamado família. Então o que Paulo falou sobre aqueles que iriam exercer liderança na casa de Deus, serve para mim, serve para você, porque nós exercemos liderança dentro da nossa casa. E ele então coloca muitas qualidades que se exige de alguém que vai ocupar uma posição de liderança na casa de Deus e que serve para nós homens. Ele fala, tem que ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Bom, beleza. Agora, hoje, eu quero pensar com vocês sobre liderança servil a partir do modelo de Jesus. Liderança servir a partir do modelo de Jesus. Ou seja, o nosso grande desafio como homem da casa é liderar como Jesus. E como era a liderança de Jesus? A liderança de Jesus era centrada em princípios. A liderança de Jesus era centrada em princípios. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja que estava lá em Éfeso, diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então Paulo diz para todos nós, maridos, olhar para Jesus e modelar, e se modelar a partir de Jesus. É interessante que em Marcos capítulo 10, verso 45, Jesus conversando com os discípulos e na verdade, até dando um puxão de orelhas neles, que dois deles queriam um lugar especial junto à mesa, um queria sentar lá, escatologicamente falando, à direita, à esquerda. Jesus então dá uma resposta para ele, e na resposta Jesus disse, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Qual era o tripé da liderança de Jesus? Você que está marcando aí, qual era o tripé da liderança de Jesus? Qual era o tripé da liderança de Jesus? Humildade para servir. Primeiro, humildade para servir. Segundo, autoridade, certo? Pelo exemplo. Ou seja, a autoridade de Jesus se fundamentava no exemplo dele. Tá? Então, primeiro, estou falando do tripé da liderança de Jesus. Primeiro, humildade para servir. Segundo, autoridade pelo exemplo. E terceiro, responsabilidade. Ou seja, pastoreamento. Então, Jesus, ele tinha 3 marcas na sua liderança: humildade para servir, autoridade pelo exemplo e responsabilidade no pastoreio. E é isso que toda a família precisa quando olha para o líder, quando olha para o cabeça, quando olha para aquele que ocupa uma posição, certo, de governo na sua casa, não é? Eu estou falando do homem da casa. Primeiro, humildade para servir. Segundo, autoridade pelo exemplo, ou seja, a autoridade fundamentada no exemplo. E terceiro, responsabilidade para pastorear. Agora, abra a sua Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 de Pedro. Você está com a sua Bíblia aí? Eu sempre digo aqui para o pessoal que me acompanha, pega papel e caneta. Aquilo que você não escreve, você não realiza. Aquilo que você escreve, você não escreve, você esquece. Então, marque tudo, por favor. Marque tudo aí, escreva tudo. Mike Murdock dizia assim, olha, registre tudo. Um dia você vai precisar. Registre tudo.
Um dia você vai precisar. Outro dia uma irmã falando comigo aqui na live, mostrou para mim o caderno dela cheio de anotações e eu fiquei maravilhado com isso. Ela mostrou o caderno dela cheio de anotações. Eu disse que maravilhoso. É isso que me empolga, que me anima, que me motiva a continuar aqui ministrando às pessoas. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu não faço live para jogar tempo fora. Eu não faço live para entreter as pessoas. Eu quero gerar valor na sua vida. Eu quero contribuir para um processo de transformação no seu coração. Eu quero agregar à sua vida aquilo que realmente pode fazer toda a diferença. Por isso que eu estou aqui com a Bíblia aberta, ministrando ao seu coração hoje, tá? Então abra a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 5, e eu estou falando do homem da casa como pastor de um pequeno rebanho chamado família. O homem da casa como pastor de um pequeno rebanho chamado família. E aí Pedro fala com os pastores. Ele diz assim, a partir do verso 2, pastoreai o rebanho de Deus. A minha família é um pequeno rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Presta atenção, como Deus quer. Como Deus quer que eu, você, nós exerçamos o nosso ministério de pastor de um pequeno rebanho chamado família. Ele diz assim, olha, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, não por constrangimento, mas de forma espontânea. Ora, logo, o Supremo Pastor logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. E eu acho isso interessante. Haverá uma recompensa para quem fizer o trabalho bem feito, né? Haverá uma recompensa para quem fizer exercer esse ministério pastoral bem feito. Bom, vamos olhar para Jesus agora para aprender com ele sobre liderança centrada em princípios. Liderança centrada em princípios. Então vamos lá. Jesus, como líder, como pastor, ele amava incondicionalmente. Ele amava incondicionalmente. É impossível exercer o ministério pastoral se a marca maior em nós não for o amor. Veja que Jesus, quando ele fala com os seus discípulos, lá em Marcos capítulo 10, verso 45, ele diz, porque o filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu gosto disso. E dar a sua vida em resgate de muitos. E quando você lê aqui, ó, o próprio Jesus fazendo uma autoafirmação com o pastor, ele diz assim, olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus está falando de um amor sacrificial. Jesus está falando de um amor sacrificial, de um amor que se sacrifica em favor daqueles que se amam. Então, se você vive com esta consciência e exerce seu papel com esta consciência, muda tudo. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele continua, aquele que não é um bom pastor, mas mercenário, tá? A quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa.
É mais ou menos assim, ó, um pai, certo, que apenas gera, mas não pastoreia, ele se comporta como mercenário. Isso é duro, é difícil de falar e difícil de ouvir. Um pai que não exerce a sua missão de pastor da sua família e dos seus filhos, ele se comporta como um mercenário. E a Bíblia diz que este que não exerce sua missão de pastor e se comporta como um mercenário, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, os filhos, as filhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Sempre que eu vejo um menino entregue às drogas, sempre que eu vejo uma menina entregue à imoralidade, sempre que eu vejo filhos que estão sendo arrebatados pelo lobo voraz, o que passa na minha mente são pais que não exerceram sua missão de pastor e, como mercenário, abandonaram suas ovelhas, e o lobo veio e arrebatou estas ovelhas. E aí o texto diz assim, ó, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Sabe, queridos, eu gostaria de, nesse momento, nós estamos aqui com 290 pessoas me assistindo, mas como eu gostaria de estar falando para todos os pais do Brasil, inclusive, eu vou deixar essa live aqui gravada, entendeu? Avisa todo mundo aí, avisa todo homem, por favor, avisa todo homem, todo pai. Essa é uma pergunta que eu gostaria de olhar nos olhos de cada homem que é pai e perguntar: você tem sido mais pastor dos seus filhos ou mercenário? Você tem sido mais pastor dos seus filhos ou mercenário? Porque o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O pai, que tem coração e consciência pastoral, de que é pastor, ele dá a vida pelos seus filhos, pelas suas ovelhas. Mas aquele pai que não tem essa consciência de que é o pastor de um pequeno rebanho chamado família, inclusive os filhos e esposa, ele age como mercenário, ele vive como mercenário, ele se comporta como mercenário. Jesus disse que o mercenário, ele foge, ele abandona, e ele continua dizendo: o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Aí Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Agora, como eu gostaria que o Espírito Santo soprasse no coração daqueles pais que estão adormecidos, aqueles pais que estão desapercebidos, aqueles pais que estão distraídos em relação a isso. Você, como pai, tem sido mais pastor, dando a sua vida pelas suas ovelhas, seus filhos, seu cônjuge, ou você tem sido mais mercenário, fugindo, abandonando, sendo negligente, displicente, e o lobo está vindo, está abocanhando, arrebatando os filhos, o cônjuge, as ovelhas? A segunda marca de Jesus como líder que eu devo copiar é que Jesus tinha alegria no servir. Jesus tinha prazer, alegria. E é interessante que Pedro, falando aos pastores, o apóstolo Pedro, e ele diz assim, não é? Vamos rever o texto aqui, 1 de Pedro, capítulo 5, e o verso de número 2. Pedro diz assim, olha: pastoreai o rebanho de Deus, não se esqueça que o rebanho, a família é de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente,
espontaneamente, mas de livre vontade, espontaneamente, como Deus quer. Essa é a vontade de Deus. Que eu sirva com alegria, ou que eu encontre alegria no servir. Porque quando servir me alegra, o meu trabalho é leve, o meu trabalho é gostoso, o meu trabalho é bom, o meu trabalho é prazeroso. Ou seja, Deus não quer que ninguém pastoreie de forma obrigada. Pô, isso é um saco, isso é um peso, por que eu me meti nisso? Não. Deus quer que o meu pastoreio, Deus quer que a minha paternidade, Deus quer que o meu cuidado com esse pequeno rebanho chamado família, filhos, cônjuges, seja prazeroso, seja algo maravilhoso, seja algo gratificante. É interessante que Jesus, quando ele está aqui falando sobre o ser um bom pastor, a partir, não é, dele como modelo, Jesus ele diz assim, olha, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Então, depois de amar incondicionalmente suas ovelhas, depois de servir com alegria e encontrar alegria neste servir, nós vemos uma terceira marca da liderança de Jesus que tinha a ver com relacionamento. Porque você só conhece e é conhecido quando você se relaciona. E para se relacionar, aí é necessário investir tempo. É necessário investir tempo. Outro dia, o Douglas, que vai falar conosco daqui a pouco, ele disse algo muito interessante que eu também tinha lido no livro do John Maxwell. Eu achei fantástico essa colocação, tanto do John Maxwell, quando o Douglas também repetiu isso, eu achei que é uma verdade que nós não podemos deixar escapar da nossa mente. Tanto o John Maxwell como o Douglas, os dois disseram assim, olha, relacionamento é melhor do que resultado. É mais importante, é mais importante que o resultado. Relacionamento é mais importante do que o resultado. Tem muitas pessoas obcecadas por resultado e acabando com relacionamentos. Agora eu pergunto para você, faz sentido você lutar para subir a montanha? Você, não, eu vou escalar essa montanha, eu vou lutar, vou subir essa escada do sucesso e tal, eu vou lutar, vou chegar no topo. E quando você chega no topo, você chega sozinho e não tem ninguém com quem compartilhar. Faz sentido? Faz sentido um atleta olímpico ganhar a medalha de ouro e no dia em que ele sobe no pódio, depois que desce do pódio, não tem ninguém para celebrar com ele, não tem ninguém da família para celebrar com ele? Preste atenção, não vale a pena. Não vale a pena você chegar no auge, no topo, não vale a pena você ganhar a medalha de ouro, mas não ter com quem celebrar. Preste atenção, resultado não é mais importante que relacionamento. Relacionamento é mais importante do que resultado. Então cuidado, porque tem muitas pessoas que atrás de obter resultado está sacrificando os mais importantes relacionamentos e principalmente homens da casa que estão em busca de resultado e sacrificando o relacionamento com o seu cônjuge, sacrificando o seu relacionamento com os seus filhos. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas porque eu ando com elas. Dela eu sou conhecido porque eu ando com elas. Eu convivo com elas, eu me relaciono com elas, eu almoço com elas, eu janto com elas, eu tomo café com elas. Eu invisto tempo nesse relacionamento, exercendo pastoreio, exercendo cuidado. Então,
Escute, pai. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Jamais vamos conhecer as nossas ovelhas, os nossos filhos, o nosso cônjuge. Jamais seremos conhecidos se nós não nos preocuparmos com relacionamento. Bom, amanhã eu vou concluir. Eu gostaria que você convidasse pessoas para bater um papo com a gente, porque agora eu quero conversar com meu filho, Douglas. Tá? Eu convidei o Douglas para a gente ter aqui 10, 15 minutinhos de bate-papo e eu vou chamá-lo agora. Deixa eu... E amanhã eu continuo, tá? Deixa eu só puxar um pouquinho aqui, ó, esse celular aqui, ó, que eu vou chamar o Douglas agora para bater um papo aqui comigo, tá? O Douglas tem feito um trabalho lindo, tá? O Douglas tem feito um trabalho lindo na família Dizoscope e também no movimento Dizoscope aí, que tem alcançado pessoas em todo o Brasil. E hoje eu o convidei para estar conosco aqui e eu quero chamá-lo, já está aqui, ó, um papo aqui. Eu gostaria muito que você conhecesse o trabalho do Douglas, porque tem feito toda a diferença. Fala, meu filho, como é que está? Tudo bem? E aí, tudo na paz? Benção, maravilha. Então, Prazer tá ter bom. você aqui hoje comigo aqui. Poxa, prazer é meu. Muito bom, tava ouvindo aqui antes de entrar, né? Muito bom. E aí, tá frio aí? Um pouco, né? Um pouco. Mas eu deu calor agora, você fica É, movimentando e falando é, aqui. Vou até tirar essa. concentrado, né? Mas tá frio, hein? Tá frio. É, Agora aqui tá 13 quilômetros. 13 graus, aqui, ó. 13 graus agora. mas tá frio mesmo. Esses dias tá esfriando bem. Mas é bom demais. Então, Douglas, essa semana eu tive assim um sentimento, e eu quero crer que foi o Espírito Santo quem plantou isso no meu coração, Sim, para estar falando essa semana com os homens, né? O homem da legal. casa. Uau, Né? uau. O homem da casa. Por quê? Porque eu entendo que quando o homem falha na sua missão, toda a estrutura familiar fica comprometida. Não é? Sim, Não é por acaso que o apóstolo Pedro disse: vivei a vida como do lar, com discernimento. Porque quando isso não acontece, muita coisa fica comprometida. E aí eu faço uma pergunta para você, e você pode até ampliar isso. Como você vê o homem como pastor da família? poxa, muito legal. O apóstolo Paulo, quando vai falar para os casais, né? Que é o texto mais clássico nosso, de Efésios 5, ele vai dizer exatamente isso, né? Marido, você é a cabeça do lar, né? Então, ele usa esse exemplo do casamento como um corpo e vai dizer que o marido é o cabeça, a mulher é o corpo, né? A mulher, então, nesse sentido do corpo, no sentido de edificar, né? Então, as mãos estão no corpo, é ela que constrói, é ela que edifica. E o marido tem essa responsabilidade de liderar, né? Então, exatamente como a gente usasse o exemplo de uma igreja, né? Seria um pastor, né? Um líder. Então, realmente, o chamado do homem é para esse lugar de liderança, de discernimento. Claro que a mulher ao seu lado, dando a opinião, auxiliando, participando, mas como aquele responsável por assinar um resultado final e de viver as consequências diante de Deus, né, de ser esse líder. Então, eu acho que a crise que a gente está vivendo hoje é uma crise por falta de homens, né? É uma crise na família, com os filhos, nos casamentos e na sociedade, por falta de homem. Então, eu vejo o seguinte, por exemplo, Paulo vai dizer assim, né? Mulheres, não fale na igreja. Então, chegue em casa e pergunte para o seu marido se você tem uma dúvida. E as mulheres ficam doidas com esse texto, né? Porque é claro que eu acredito que era do contexto, tá? Eu não acredito que é algo do século XXI mesmo, porque as mulheres eram analfabetas e elas não tinham oportunidade de estudar e tudo mais, e hoje é totalmente diferente. As mulheres, muitas vezes, são mais estudadas que os homens, mas uma coisa que eu acredito que o apóstolo Paulo estava fazendo ali era desenvolver os homens.
porque a mulher tem muito mais fé, desde sempre. Isso é muito claro, né? A mulher, as nossas igrejas têm muito mais mulher do que homens, sempre. E muitos homens chegaram depois das mulheres. As mulheres se converteram antes e levam seus maridos. E eu acredito que se o apóstolo Paulo não tivesse feito isso, hoje o cristianismo seria uma religião de mulher. Então, o que eu acredito que ele estava fazendo ali é o seguinte: você vai chegar em casa, eu não vou responder para você. Você tem essa dúvida, você tem fome de Deus, mas eu não vou responder para você. Pergunta para o seu marido. E essas mulheres chegavam em casa e falavam: meu amor, eu não entendi esse texto aqui, eu não entendi o que Deus está querendo dizer aqui, entendeu? Não entendi. E aí eles falam: mas eu não sei. Ela fala assim: então o apóstolo falou que não vai me responder, o pastor falou que não vai me responder, você vai ter que ir atrás. Então, eu acho que é esse ponto, sabe? Quem tem que cuidar de você, mulher, é o seu marido. Quem tem que ministrar o seu coração da palavra é o seu marido. Quem tem que saber a revelação é o seu marido. Então, homens, nós precisamos tomar essa posição. Entendeu? É de acordar uma hora mais cedo, ir para a palavra e ter um alimento para dar para a família. Não é só trazer o pão físico para a mesa, mas você saber trazer o pão vivo para a mesa, sabe? De ter uma revelação. Você está lendo, você está buscando, você está orando para ter como dar a direção para sua casa, né? Então, realmente, o marido é o sacerdote, é o pastor do lar, né? Outro dia você estava falando comigo e eu achei muito importante também. O Roberto Chiniachik, ele diz algo assim: tem filho que nasce para nadar, tem filho que nasce para voar e tem filho que nasce para correr. E o grande desafio do pai é ajudar o filho a descobrir para que eles nasceram. Muito bom. E aí você estava falando para mim que o pastor, ele tem muito esse papel, né? Ajudar Sim. as ovelhas a descobrir qual é a sua vocação e aonde elas vão servir melhor, servir com prazer e produzir mais. Como é que o pai... Você tem 2 filhos, não é? Sim. E eu criei vocês 3, você, a Letícia e o Pedro. Tentei ajudar, estou até hoje tentando ajudar a vocês entenderem o propósito e o chamado. Sim. Então, como é que o pai pode fazer isso? Olha, eu acredito que em Efésios capítulo 5, né, Paulo vai falar sobre 5 ministérios, né? E eu acredito que o pai tem que passar pelos 5. A gente começa sendo um evangelista, né? Porque o evangelista faz uma alma, né? Então o pai literalmente faz uma alma, né, nova com a mãe ali. E aí depois você entra numa fase pastoral. Por quê? Porque aí agora você tem que cuidar, né? Então é o alimentar, é o trocar a fralda, é o não deixar morrer mesmo, assim, literalmente cuidar para que cresça, alimentar e tal. E aí eu creio que entra nessa fase que aí o pai precisa ser um profeta. E um profeta para enxergar o que aquela criança, aquele adolescente vai se tornar em Deus. Já antes, antecipar. E aqui é algo muito importante. Deus não criou seu filho para ser você. O pai que está nos ouvindo aqui, o seu filho, se você é um mecânico, Deus não criou seu filho para ser um mecânico. Talvez sim, mas não necessariamente, não é uma obrigação. Se é um médico, seu filho não tem que ser médico. Ele tem que ser ele. Então, aí é um desafio profético de entender isso. Eu gosto muito da história de Davi, porque Davi foi um especialista na espada. Ele venceu todas as guerras que entrou. Mas quando ele treina Salomão, ele fala assim: Salomão, você vai pedir uma coisa para Deus, peça sabedoria. Olha só, ele podia ter falado: Salomão, vamos para a aula de espada, vamos para a aula de guerra. Não. Por quê? Porque ele discerniu que a próxima estação de Israel não era para a espada, era para a sabedoria. Então, esse é o desafio do profeta, é identificar a próxima estação. O que a nossa... Por exemplo, provavelmente as profissões dos nossos filhos são coisas que nem existiram no momento que a gente estava crescendo, fazendo faculdade, ou nem tem ainda. Provavelmente o que o Davi e a Luísa vão fazer, a profissão, nem existe ainda, porque está surgindo tanta coisa. É como assim, como é que você ia treinar o Douglas para ser youtuber? Não tinha como, porque quando eu tinha 10 anos de idade, 15 anos de idade, não tinha o YouTube direito, entendeu? Então, assim, é esse profético, só que eu lembro, por exemplo, do senhor insistindo para eu ficar no computador editando vídeo.
com É, 15, 16 anos, entendeu? Não tinha o YouTube, mas de alguma forma você discerniu que aquilo ali era o futuro. Então você ficava brigando tá bom. comigo, vai editar, edita essa pregação minha tal. E hoje eu sei editar meus próprios vídeos por causa desse tempo. Então, assim, é, é esse período profético. E aí a gente entra num período de mestre. E é um desafio para os pais. Por quê? Porque você discerniu o que seu filho vai ser e embarcar em estudar junto com ele aquilo. Então, por exemplo, eu identifiquei que a Luísa é uma artista, a Luísa é uma profeta. Então, eu vou ter que saber um pouco de arte. Eu vou ter que saber um pouco de criatividade, mesmo que não é o meu chamado específico, eu vou ter que saber um pouco. Então, entra esse mestre. E, por último, um apóstolo, no sentido de enviá-los, né? E aí, enviá-los para o destino deles. Se for outra nação, se for algo diferente que você está fazendo, se for outra cidade para fazer a faculdade, se for enviá-los, não ter esse medo de liberá-los para o destino deles. Né? E é muito interessante isso, e aqui a gente precisa dar também uma orientação para os pais, no seguinte sentido. Outro dia eu ouvi o Márcio Micheli dizer algo muito interessante. De repente, tipo, o filho dele chegou para ele e disse assim, pai, ele perguntou, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser um policial. Às vezes o pai, que não tem noção do que nós estamos falando aqui, pode dizer para o filho, você é louco, rapaz? Policial é uma categoria não valorizada e ganha muito pouco. Você tem que pensar em ser médico ou ser empresário. Mas o Márcio Marcelo disse não. O que ele disse para o filho? Que lindo, filho. Que maravilhoso. Você vai ser um policial diferente. Você vai ser um policial investigativo. E você vai desvendar tantos crimes que até na televisão você vai dar entrevista. O Brasil e o mundo vai ficar te conhecendo pelo seu trabalho, certo? Aí, só que daí passou um tempo, ele mudou. Tipo assim, né? Ele disse, pai, agora eu quero ser motorista de caminhão. Aí ele disse, filho, que lindo! Você vai começar dirigindo um caminhão, mas depois o caminhão vai ser seu e depois você vai ser dono de uma transportadora. Então, o pai nunca pode, né, Douglas? Sim. Menosprezar, desprezar, matar muitas vezes um sonho do coração do filho, mas que está sendo dito numa linguagem diferente, né? Sim. Uma coisa que eu fiz foi levar o Davi e a Luísa para a empresa lá, né, para o escritório, cada dia para passar um dia comigo, e era para inculcar uma coisa na cabeça deles, né, que era, eu perguntava para eles, sabe por que o pai vem para cá trabalhar todo dia? E aí a resposta automática que a sociedade ensinou para eles já para ganhar dinheiro. Eu falei, não. Entendeu? Primeira coisa que você esquecer sobre trabalho que é para ganhar dinheiro. Trabalho é para resolver um problema no mundo. Então, aí eu fiquei encucando a coisa dele. O que o pai está fazendo aqui? Resolvendo um problema do mundo. Eu nasci para resolver um problema, você nasceu para resolver outro problema. Qual que é o lance? Você identificar qual o problema que você vai resolver. Então, o pai entendeu que tem um monte de gente que não entendeu o evangelho, mesmo dentro da igreja. Então, por que o pai vem todo dia para cá, das 8 às 5? Grava vídeo, escreve livro, escreve artigo, posta na internet, tal. Por que eu faço todo dia? Para que as pessoas entendam o evangelho de forma inteligente, tal. Então o pai está resolvendo esse problema. E aí você tem recursos, Deus manda recursos para você fazer isso. Então não interessa quanto paga. O lance é qual o problema que você vai resolver. E aí ele tem treinado isso. Então assim, por exemplo, a Luísa, ela tem uma parada com o meio ambiente. Entendeu? Ela sabe, ela lê sobre poluição e ela quer montar um projeto para acabar com a poluição e ela tá falando, eu vi ela falando pro Davi, cuidado andar muito de carro, a gente tá acabando com a camada de ozônio. E tá aqui, ela quer que eu compre uma bicicleta para mim, para Valéria, e não sei o quê. Então assim, é um problema. Ela e eu não ligo para esse problema. Eu nunca vi o senhor falando desse problema. O Davi não liga para esse problema. Ela liga, porque é parte do que ela veio para fazer. Entendeu? Então, identificar isso e apontar e dar as ferramentas, as condições para o seu filho resolver esse problema. Então, a primeira coisa que eu queria falar para os pais, assim, cara, não deixe o seu filho associar trabalho a dinheiro. Trabalho é resolver um problema, porque aí ele vai ter prazer em resolver o problema. A alegria dele não é o salário, mas é resolver o problema. Porque se for o salário,
você vai sempre se frustrar, porque você ganha 1.000, você vai falar, nossa, só 1.000. Aí você ganha 5.000, você vai falar, nossa, só 5.000. Você ganha 10.000, você vai falar, nossa, só 10.000. Você ganha 100.000, uma hora você vai falar, nossa, só 100.000. Porque nunca é suficiente, nunca. Entendeu? Nunca é suficiente. E Então, mostrar o para lance é eles, esse, é resolver algo. e mostrar para eles, né, Douglas, assim, que vamos voltar para a história do Márcio Michele, não é? Do policial e do caminhoneiro. Mostrar para eles que é possível fazer o que Sempre. gosta Sim. e crescendo e, consequentemente, ganhando mais. Consequência. Quem resolve o maior É, é, problema é quem vai ganhar mais dinheiro, né? Exatamente. Porque existe empregada doméstica e empregada doméstica, certo? Sim, Existe aquela empregada que ela se conformou em limpar a casa. Existe sim. aquela que resolveu contratar 3 para limpar 3 casas. E existe Exato. aquela que resolveu aprender tanto para treinar outros e daqui a pouco tem uma empresa de limpeza. Ou seja, qualquer área, seja Qualquer área. motorista, seja como Uber, seja dá para você expandir, porque a grande preocupação dos pais, pô, mas se meu filho fizer isso, será que tem como ali ele ser próspero? Não é? Será que tem como ali ele ser uma pessoa que vai deixar um legado? Não tem. Se esse for o propósito de Deus para a vida dele, e se essa for a capacidade dele, tem. Então não existe Sim, área que a pessoa não possa crescer. Agora, você tem um movimento, diz o Scott, eu não sei se sim. todos, porque aqui a audiência ela é tão renovada sempre, e nem todas as vezes conhecem, mas eu acho que é muito importante, eu tenho batido nisso aqui também, inclusive hoje eu estava falando um pouquinho sobre a liderança de Jesus centrada em princípios, e o que você diria para um pai que chegasse para você e perguntasse assim, Douglas, me dá 3 conselhos para eu ter filhos parecidos com Jesus? Ah, muito bom. 3 conselhos para eu ter filhos. Então, o que o pai precisa fazer, né? Isso, Tá. Eu acho o seguinte, que a primeira coisa é que você precisa ser apaixonado por Jesus. Os cientistas sociais descobriram uma coisa muito interessante. O ser humano, ele não deseja nada diretamente. Então, por exemplo, não tem como ser. Isso aqui é o fone aqui, né? Não tem como eu desejar esse fone. A única coisa que um ser humano deseja diretamente são as coisas básicas para a sobrevivência, que é a comida, a sexualidade. Todo o resto, nós não desejamos diretamente. Então, assim, não existe nenhum ser humano que ama isso aqui, ok? O que a gente deseja? Ser parecido com alguma figura de autoridade nossa. Então, eu vejo uma figura usando isso daqui, e aí eu desejo isso daqui, mas porque eu quero parecer com aquela figura de autoridade e não porque eu quero isso daqui diretamente. Então, ninguém quer tênis, ninguém quer sapato, ninguém quer roupa, ninguém quer carro. A gente quer parecer com alguém que a gente entende que é importante. Pensando nisso, como eu faço meu filho ser apaixonado por Jesus, entendeu? Somente se eu sou a figura de autoridade na vida dele e ele me vê apaixonado por Jesus, entendeu? É o único jeito. Não tem como eu simplesmente colocar Jesus na frente dele e falar aqui, ó, ama Jesus aí, se ele não vê isso, se eu não sou a figura de autoridade, se ele não vê isso na minha vida. Então, primeira coisa, você precisa ganhar esse espaço no coração do seu filho de herói. E ele vê você amando Jesus acima de todas as coisas. Não tenta fazer seu filho ser apaixonado por Jesus se você não é. É uma tarefa quase que impossível. E a segunda coisa é você rever as liturgias da sua casa. A nossa casa tem uma liturgia. A gente acorda e faz alguma coisa. A gente vai tomar café e faz alguma coisa. Quando a gente está na mesa almoçando, a gente fala de algum assunto. Então, reveja as liturgias. Pensa o que você está pregando sem abrir a Bíblia, entendeu? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que seus filhos fazem? Quando está na mesa, qual é a coisa importante que vocês estão falando? Você falar de dinheiro na mesa, você falar de coisas na mesa, você falar de pessoas, você está pregando para eles, é uma liturgia, entendeu? O que vocês assistem? O que vocês ouvem de música? Tudo isso é uma liturgia. Então você tem que envolver Jesus em tudo, em tudo.
na música, no que vai assistir no almoço, na janta, os livros que estão espalhados pela casa, porque isso é uma liturgia que vai formando. O objetivo não é informar um filho, é formar um filho. Às vezes ele não vai saber falar qual é o lugar que o versículo está, mas ele vai saber encarnar aquele versículo, porque é o que ele está vendo na casa. Então, as liturgias, tem que prestar muita atenção nisso. E aí eu diria que é a Bíblia, né? Você tem que apaixonar os seus filhos pela Bíblia, fazê-los ler diariamente, ler com eles, explicar, culto doméstico, o devocional, livrinho da Bíblia, desenho da Bíblia, tudo. Porque vai ser o livro base, né, para eles. A gente tem estudado muito escatologia aqui, e na escatologia diz que no reino de Deus, quando Jesus vier sentar no trono em Jerusalém e começar uma restauração em toda a terra, né, que chama o milênio, a Bíblia vai ser a base da lei do planeta, entendeu? E o que é incrível por exemplo, você vê hoje quais são as cidades que ganharam como melhores cidades do mundo para se viver. Duas que está na lista dos 10, Genebra e Zurique, as duas na Suíça. E as duas têm a Bíblia como base da construção da cidade. Deu na reforma 500 anos atrás, de Calvino, eles têm a Bíblia. Então, por exemplo, tem ruas com nomes de versículo. Os nomes do bairro são nomes bíblicos, entendeu? E os reformadores fizeram todas as leis e a Constituição do país a partir da palavra. Então, você vê que como vai ser o planeta inteiro quando ele vier e reinar no mundo inteiro com base na lei de Deus. Né? Então, a gente já pode começar isso na nossa casa hoje. Então, apaixonado por Jesus, uma liturgia onde Jesus apareça 100% nela e a Bíblia como palavra de Deus, que na verdade fala toda ela de Jesus. Ô Douglas, já que você está participando hoje aqui, eu vou sortear. Ó, eu vou sortear esse livro aqui, ó, tá? Top. Eu vou sortear esse livro aqui, Introdução ao Aconselhamento para Casais. Então, você que está nos assistindo agora, você vai lá no feed. Eu postei hoje um pensamento para os homens. Tá? Hoje, acho que foi 8h10, eu postei. Então, você vai lá, tá bom? E você coloca lá assim, ó, hashtag Homem da Casa. E você vai estar concorrendo. Tá? Hashtag Homem da Casa e você vai estar concorrendo. Tá? Deixa eu ver qual é o post que eu coloquei. Se eu consigo ver aqui o post aqui que eu coloquei. Pede para a galera colocar hashtag Homem da Casa e marcar uma pessoa também. Isso, é verdade. Porque ontem para amanhã o cara assistir. Que não marcou, a gente não sorteou ontem. Mas vamos fazer o seguinte. Então coloca hashtag Homem da Casa e marque uma ou duas ou três pessoas. Um arroba, Isso. Arroba, e aí o seu amigo, a sua amiga, o seu irmão, a sua irmã, e nós queremos alcançar o maior número possível de pessoas. Ok, Douglas, muito obrigado. Deus abençoe. Tá? E vamos continuar implantando a cultura do reino aí, ok? Legal. Amanhã, então, 10 da noite, nós vamos fazer no YouTube uma live nós dois, né, sobre pregação, né? Exatamente. Todo mundo que é pregador, que deseja ser pregador aí, acompanha com a gente lá amanhã, 10 da noite, no YouTube do Dizascope lá, para aprender a fazer um sermão, preparar um esboço. Amanhã eu vou explicar para vocês como é que eu preparo uma palestra para ministrar para os casais lá, tá bom? Isso aí. No YouTube do Dizascope. Deus abençoe. Um beijo Valeu. a todo mundo aí, Douglas. Beijão na manhã aí. Tchau. Que bom falar com o Douglas hoje. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa para você que quer me acompanhar, tá? Eu vou colocar um telefone aqui, ó. Eu vou colocar um telefone para você entrar no meu Instagram, do Telegram, tá? Pastor, como é que eu faço? Eu quero entrar lá no Telegram. Eu quero entrar lá no seu canal. Deixa eu ver se consigo. Opa! Deixa eu ver se consigo aqui, ó. O meu comentário aqui, não sei porque não está entrando. Não sei porque o meu... Tem hora aqui que o meu... Eu não sei porque... Marca aí, eu vou te dar um telefone agora, tá? Deixa eu ativar aqui, ó. Eu vou ativar os comentários. E aí, acho que é por isso que não estava entrando aqui, é claro. É por isso.
Ó, vou colocar aqui, ó, Telegram, tá? Telegram. Como é que você entra aqui no meu Telegram? Tá? Vou marcar para você aqui, ó, Telegram. Ativou. Eu vou marcar para você 866-8101. Aí você vai entrar no meu canal no Telegram. Ou melhor, você vai entrar, desculpe, nas minhas listas. Você pode entrar no Telegram, pode entrar também aqui na minha lista do WhatsApp. Então, você manda uma mensagem neste número do WhatsApp. Você manda uma mensagem neste número do WhatsApp aqui, ó. Você vai entrar no meu, na minha lista VIP do WhatsApp, onde eu sempre mando mensagens para todos que me acompanham. E se você quer entrar no meu canal no Telegram, você também pode ir lá no Store. Eu vou deixar lá tem já uma arrasta aqui, ó. Arrasta aqui e você entra no meu canal no Telegram. Amanhã, às 9 horas, avisa todo mundo aí. Amanhã, aqui, ó, aqui, às 9 horas, eu vou convidar meu amigo Javier, tá? Ele é de Barcelona, e ele na Espanha, e eu vou convidar para participar conosco nesse bate-papo depois que eu falo 40 minutos sobre o homem da casa. Primeiro eu vou falar 40 minutos sobre o homem da casa, depois a gente fala com um especialista. Vai ser muito bom, hein, gente? Vai ser muito bom. Então, amanhã, às 9 horas, espero você, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar. E espero você amanhã, às 9 horas.